Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Denis Nakamura. Estou aqui para intermediar aqui essa conversa super bacana aqui com o pessoal do Marvin, o Dr. Marvin, para quem conhece um pouco menos. E realmente queria agradecer aí a presença de todos vocês que estão nos assistindo aí em casa, nos plantões, nos consultórios, onde estiverem. E então, pessoal, primeiro, gostaria de fazer um convite aqui para vocês que estão assistindo, que essa live é um evento aqui para o nosso, um esquenta para o nosso congresso, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza de que vai te interessar, vai ter alguns assuntos aí bem bacanas para que vocês participem conosco, tá? Ele está chegando aí no final desse mês. E também queria convidar para que vocês, em breve aqui, a gente vai postar nas redes sociais, então, quem ainda não acompanha, começa a seguir lá, que a gente vai postar sobre a nossa oficina do Auditor Inovador. Então, eu sou um dos organizadores aí da oficina, vai ser incrível, a gente está preparando algumas coisas bem bacanas aí, vai ter um pouco da minha experiência, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, e também a gente está trazendo uma metodologia curta por conta do nosso espaço de tempo, mas uma metodologia de Harvard para a gente aplicar na oficina e a gente poder ter aí um momento bem interessante para que vocês, ou quem for selecionado, né, tem uma pré-seleção, mas para quem for selecionado aí, poder realmente ter uma bagagem bem interessante na parte de ideação, na parte de inovação aí, em auditoria em saúde, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, vamos conversar aqui, começando eu vou pedir para os meninos, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho no backstage, mas eu queria pedir aqui para o Claumir, para o Marlon, para o Arthur, se apresentarem aqui para a gente, por favor, e aí depois a gente já vai começar com um bombardeio de perguntas aqui. Tem muita coisa interessante para a gente falar hoje. Opa! Manda lá, Claumir, por favor. Então, vamos lá. Bom, o meu nome é Claumir, eu sou da Dynamics, né? Sou diretor de projetos aqui na empresa e cuido do desenvolvimento e implantação do Dr. Marv. Minha área é uma área mais de tecnologia, né? Desenvolvimento e implantação do produto. E passo aí a palavra para o Marlon. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Marlon, eu sou graduado na área de sistemas de informação e pós-graduado no gerenciamento de projetos, e hoje eu estou atuando na frente da área comercial do Dr. Marvin, né? Arthur? Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur, eu também trabalho na equipe do Dr. Marvin, eu sou da área de auditoria, sou enfermeiro, e também sou da ciência da computação, também sou desenvolvedor de sistemas, tenho os dois caminhos aí, ajudo o Claumir nessa parte de inovação e implantação aí no Marvin, e vamos falar um pouquinho sobre as fraudes que a gente consegue resolver, né? Perfeito, boa. Valeu, obrigado, pessoal. Então, quem está assistindo aí em casa, esse é realmente, até eles pediram aqui para que essa não seja uma live, um webinar, digamos assim, mas que realmente seja uma conversa. Então, as dúvidas que vocês tiverem aí, vão mandando aqui embaixo nos comentários do YouTube, tá? Fiquem à vontade. A gente vai tentar responder todas, mas se não der tempo, depois a gente manda aqui, separa para eles responderem, tá? E a gente publica. Tá? Então, obrigado, pessoal, pela presença aí. É incrível poder, na verdade, conversar com tradutores, que eu falo, né? Traduzem aí tecnologia com o nosso segmento de negócios e mercado da saúde. Mas, como o Arthur comentou, eu queria justamente perguntar para vocês, fiquem à vontade, tá? Para todas as perguntas, fiquem à vontade para um complementar o outro. Quem quiser responder primeiro, fica tranquilão. Mas vamos começar pelos problemas mesmo. Porque, né, existe o Marvin, o Dr. Marvin. O que são as fraudes aí? Vocês podem dar alguns exemplos de fraude aí para arrepiar o cabelo do pessoal? Quem ainda não vivenciou, né? Porque imagino que muitos aqui que estão assistindo já conhecem algumas fraudes muito bem, infelizmente, né? Assim, eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos aí, né, Denis? Bom, primeira coisa que eu acho que a gente
precisa fazer aqui no nosso bate-papo é definir o que a gente chama de fraude, né? Fraude na saúde suplementar, que é onde, acho que é onde a gente atua mais e é onde que, não vou dizer que é onde mais acontece, porque a gente tem uma CPI só tratando disso aí, né? A gente não vai entrar nesse assunto, tá? Polêmico aí. O que a gente chama de fraude, né, no contexto do nosso trabalho, basicamente são ações, né, dos agentes da saúde que tentam levar vantagem sobre um outro agente ou alguma outra situação, tá? A grosso modo. E esse tipo de ação, normalmente ela é intencional. A pessoa que está cometendo a fraude sabe que está cometendo a fraude, não é um ato involuntário, né? Sem saber, né? Ela sabe, né? Normalmente isso acontece para a pessoa que sofre a fraude, ela tem algum tipo de prejuízo, normalmente financeiro, mas ela vai ter algum tipo de prejuízo, né? E um outro ponto aí que a gente fala da fraude, que a gente chama de uma falsa criação de uma verdade. Então, ela tenta enganar alguém, né? Em resumo, uma fraude para a gente é uma enganação que alguém tenta aplicar em cima de uma outra pessoa, tá? A gente tem vários exemplos, né? A gente, vamos dizer assim, ninguém é santo e ninguém é demônio, tá? Todo mundo pode cometer aí algum tipo de fraude. A gente fala de vários cenários, a gente trata alguns dentro do Marley. Como a gente comentou, a gente não vai contar tudo aqui, porque quem quiser ver o detalhe tem que ir lá no evento, tá? Mas a gente tem, né, fraude na saúde suplementar nas relações, principalmente, né? Beneficiário com operadora, prestador com operadora, fornecedor, isso aí, fornecedor de materiais, né? A gente já viu aí, até teve uma reportagem um tempo atrás, passou no Fantástico, Jornal Nacional e tal, sobre a máfia dos OPMS, né? Uhum. E a gente tem fraude na questão aí da operadora com os outros agentes. Tá? Deixar o pessoal falar aí também um pouco, tá bom? Vamos dar alguns exemplos aí nesses cenários, tá? No cenário aqui de beneficiário, né, para a operadora, né, as principais fraudes que a gente costuma ver é a questão da fraude na declaração da saúde, né, quando ele está fazendo o cadastro junto com a operadora, né, omitir doença pré-existente, uma fraude também, né, o pessoal fica omitindo, né, para ter esse ganho, né, e dar o prejuízo, no caso, para a operadora, né. Emprestar carteirinha também, né, acontecia muito tempo atrás, né, quando ainda não tinha a questão da biometria, fazer um empréstimo de carteirinha. Muita gente não tem muita biometria gente ainda, né? A operadora não trabalha com isso ainda e existe essa fraude, né? Então, essa é na questão de beneficiário e operadora. E prestador e operadora, aí a gente tem vários casos aí, né, que a gente costuma ver, né, que principalmente a realização de procedimento desnecessário, né, que o pessoal coloca para ter essa vantagem, né, cobrar alguma coisa a mais na conta, né, ou procedimentos que não foram realizados também, ou até aumentar a quantidade, né, dos itens na conta para ter essa vantagem, né, em cima da operadora, né. Começa aquela fraude, né, que é aquela inocente. Se a operadora me glosa uma diária, então eu vou deixar esses materiais a mais aqui, que aí se passar, passou. Sim, é uma fraude, é uma forma de fraudar, de burlar, né, o sistema por uma má negociação, por exemplo, de cláusulas contratuais lá para cobrança de diário. Então, uma tentativa de compensar, né? Compensar fez uma negociação mal feita, agora eu vou ter que dar um jeito aqui de colocar alguma coisa na conta. Então, aí já anda a fraude, né? E o pessoal na inocência faz. Na inocência e não inocência, né? Porque, mais ou menos, né? Inocência. Meio. Porque a pessoa sabe o que ela está fazendo. E aí é aquilo que o Plomir falou, além da compensação. Se ele faz isso comigo, eu vou fazer isso com ele também, e aí a gente tem um problemão aí, né? Sim, boa. Se o pessoal que tá assistindo a gente aí, acho que nem todos sabem,
mas se a gente movimenta aí em torno de 600 bilhões de reais por ano aí, na saúde, eu estava conversando, acho que faz um tempo, já uns 2 anos atrás, estava conversando com um executivo de uma grande corporação aí da saúde, e ele me confirmou que no nosso setor aqui, infelizmente, de fraude, corrupção, né, tem um pouquinho de cada coisa, a gente sofre aí, o Brasil sofre com essa fraude / corrupção de em torno de 250 bilhões de reais todo ano. Então, é um dinheiro absurdo que é fraudado. Então, o trabalho dos meninos aqui é absurdamente importante. Não sei se todos aí que estão assistindo a gente já pararam para pensar nisso, mas quantas vidas a gente não podia ajudar a salvar com esse dinheiro fraudado, né? Sim, fica à vontade, Arthur. A rotatividade quando você faz uma ação desse tipo, além de lesar, né, financeiramente a instituição, você está lesando o sistema como um todo, né? Você está criando aí um problema mais amplo, né? A rotatividade de pacientes dentro de uma instituição, que a gente vai lá, em vez de determinado procedimento, a gente sabe que fica 3 dias internado, e eles vão lá e prolongam mais um dia. E aí vai indo. Vai com esse procedimento, faz com outro, porque o médico ganha mais uma visita, eu ganho mais uma diária, e assim a gente vai indo, e isso acaba com o sistema. Aumentamos o custo dessa carteira, para o operador isso é ruim, a gente às vezes está deixando um leito ocupado por uma coisa que a gente precisava, que a gente viu isso agora muito na Covid, precisava de leito de UTI e rotatividade, e às vezes essas questões mal estruturadas, até de processo dentro das instituições, desses procedimentos, e com esse intuito de vamos inchar essa conta um pouco mais, então deixa ele um pouco mais lá no leito, a gente vai perdendo em larga escala, tanto financeira quanto num processo, né? Sem dúvida, nessa linha que você está falando, Arthur, eu sou de startup, né? Depois, no final, eu não sou importante aqui, então no final eu falo sobre mim. Vamos falar aqui com eles, aproveitar a conversa com eles. Mas eu sou da parte de startups, então a gente tem visto aí no mercado uma grande influência aí das startups de fazer com que todos os mercados aí acabem incentivando ou investindo bastante na experiência do consumidor, né? Da experiência do cliente, no nosso caso, na experiência do paciente também. E não sei se vocês chegaram a perceber que isso é um pouco mais subjetivo, né, e tal, mas tem alguns hospitais que estão deixando de investir em técnicas, em assistência, e estão investindo mais na parte de experiência, que é o quê? São instituições, né, bonitas, agradáveis de ficar, na parte de hospitalidade também, exato. E aí, com isso, ele também consegue incentivar essa maior permanência, ou maior não, a permanência demasiada de alguns pacientes, como o Arthur comentou. É bem complicado, né, nosso setor aqui. Bem, começa já quando ele tem aquela internação, tu tens a cirurgia para fazer às 10 horas da manhã, aí o médico, mas vai hoje à noite já lá para o hospital. Precisa, a necessidade de tu estar dentro de um ambiente daquele. Então tudo começa, aí tudo isso leva à questão de fraude, porque a gente está burlando uma regra, burlando um processo certo, né? Mas não acontece só de prestador para operador, acontece o contrário também, né, Marlon? Operador com prestador também acontece. E o pessoal acho que vai se identificar aqui agora, né? Tipo, o que pode ocasionar, né, essa fraude, né? Principalmente as operadoras criando burocracias aí para automatizar, para autorizar os procedimentos, né? Esse é um ponto aí que normalmente o pessoal da área do prestador, né, fica louco, porque acha que vai conseguir autorização, tá tudo certo, e depois, por algum motivo, que não se sabe qual, aí eles não liberam essa autorização, né? A glosa linear também, né, não tem uma justificativa, né, não tem um detalhamento daquilo por que está sendo glosado o item. E também a criação de regras, né? Normalmente eles criam regras aí no meio do jogo para tentar dificultar essa cobrança por parte dos prestadores, né?
Então, é isso, né? Nessa visão operadora-prestador eu acho que essa situação aí, Marlon e Arthur, e o Denis também, né? Não está só batendo papo aí, não está só intermediando. Eu acho que isso aí gera uma oportunidade para cometer fraude, gera um incentivo para cometer algum tipo de fraude, né? E também dá justificativa para você fazer esse tipo, para cometer fraudes, né? Oportunidades que eu digo é assim, às vezes a falta de controles ou excessos de controles não muito bem estipulados, né? Vão fazer com que a pessoa lá que está do outro lado tente burlar de alguma forma, né? Porque é muito difícil, então, vamos fazer por aqui que vai passar lá. O incentivo que a gente fala é assim, até errada, tenta exprimir muito um fornecedor, né? A burocracia, a pessoa às vezes tem outros motivos, né? Um motivo pessoal, sei lá, falta de dinheiro ou tal, ou um motivo profissional. A gente sabe que tem profissionais que acabam tendo metas de desempenho atreladas às vezes a gerar glosa ou a aumentar o faturamento da instituição. Não adianta mentir, todo mundo sabe que acontece, né? E isso é uma condição, às vezes a pessoa vai procurar os meios não tão lícitos para conseguir atingir o que ela precisa. Isso é fato, né? E às vezes aquela... como é que é a lei do Gerson, né? Todo mundo tem que levar uma vantagenzinha, sabe? Não, todo mundo sempre fez assim, ou aquela história, né? O cara, todo mundo fura fila, eu vou ficar aqui, tá todo mundo furando, vou furar também. Todo mundo empresta carteirinha, vou emprestar. Todo mundo incha a conta, vou inchar. Todo mundo glosa coisa para que se dane, depois o cara que vai dar um jeito de cobrar, vou fazer também. Tá? É uma justificativa para tentar atenuar aí a culpa de estar realizando essa ação, né? Então, gera uma situação ruim no mercado, né? Que surge, aquela frase, um pouco aquela frase que a gente escuta muito. Aquela frase que a gente escuta muito, né? Quando a gente vai falar sobre implantação de sistema com IA e coisa, a gente vai falar sobre regras. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, mas a gente não exclui item da conta. Se tiver a mais, a gente deixa. Pronto, uma fraude. Fraudou um sistema, aí não tem como fugir disso. Então acontece muito, né? Eu acho que aí é que entra a auditoria, né? Ela está aí para isso, né? Isso que eu ia perguntar, então, com tanto problema que a gente já levantou aqui, eu já estou ficando triste. É depressivo. Tem que ter uma solução para isso, né? Então, brincadeira, mas eu ia justamente pedir para vocês falarem um pouquinho realmente como que é o papel. Nem todo mundo que está assistindo a gente é auditor, né? Tem gente que quer se tornar, tem algumas pessoas de algumas outras áreas também. E todo esse contexto que a gente falou aí, qual que é o papel do auditor aí para ajudar, né, nessas fraudes aí? Não nas fraudes, são contra as fraudes, no combate às fraudes. A gente fala fraude, fica um termo meio pesado, assim, né? Mas Mas é para ser pesado, né? Mesmo. É para ser marqueteiro, né? Para chamar o pessoal aí para ver Não, eu acho assim, eu vou deixar até o Arthur falar um pouco mais disso aí, porque como ele é auditor, ele tem, acho que, de nós aqui, é o que tem mais experiência. Já fraudei. Eu já fiz essa questão. A gente não é imparcial. A gente, dependendo do lado que a gente está, a gente não é imparcial. Infelizmente, a gente é humano, né? Mas a auditoria em si, acho que ela é voltada para isso, né? Para a gente trabalhar com o certo. Independente do lado que a gente esteja, tanto seja prestador ou lado de operador. Se trabalhar com certo, ter acesso a esses dados, garantir isso, né? Principalmente na área da saúde. A gente fala muito hoje de lei de proteção de dados e acesso a esses dados, mas para te fazer uma auditoria, tu tem que ter acesso a eles, né? E um auditor, ele está aí para isso, né? É para garantir essa melhor transparência entre as partes, tanto seja o lado operador ou prestador, e ainda auxiliar nesse desenvolvimento de um prontuário, por exemplo, que é um papel importante
para se evitar fraude, né? Porque uma documentação bem feita é uma negociação, é uma transparência entre as partes, né? Para se fazer essa análise. Então, os auditores, eles estão aí para isso, né? Só que, infelizmente, a gente ainda trabalha muito com auditor que, eu sou do lado do prestador, então vou deixar os itens a mais na conta e a operadora que se vire. A mesma coisa acontece do lado da operadora quando um auditor começa a pedir um monte de documentação para autorizar ou para liberar o pagamento de alguma conta. Tudo isso gera o que o Clomir falou, que é dar oportunidade para a fraude acontecer. Então, eu vou dificultar, eu gero essa oportunidade. Então, o auditor, ele tem que ser um juiz, né? Tipo, ele tem que ser imparcial e ele tem que garantir essa transparência entre as partes, independente do lado que você esteja. Tem que fazer a coisa certa conforme está em contrato e conforme está a negociação, né? Então, acho que eu vejo muito isso, o papel do auditor na questão de fraude. Ia perguntar, desculpa, só interrompendo rapidinho, ia perguntar porque a gente sabe que o trabalho do auditor também não é fácil. Não é fácil, tipo, dá muito trabalho fazer cada uma das coisas. E a pergunta que eu ia fazer dá muito trabalho equilibrar a quantidade de documentos que ele tem que liberar, o que ele tem que fazer, e a qualidade também dessas análises. Aí, como que o auditor costuma se virar para tentar fazer isso e falar a verdade mesmo? Sei lá, talvez tenha auditor que só fica apertando enter lá, sei lá, sabe? Para dar conta da quantidade. Mas como que vocês veem aí, que o auditor apanha na hora de equilibrar a quantidade e qualidade do trabalho que ele tem que fazer, sabe? Eu acho que um dos principais fatores ali para o trabalho do auditor é a questão do tempo, né? Esse é um fator importante, porque fazer uma auditoria com qualidade leva tempo, né? E às vezes pelo volume de contas e pelo prazo apertado às vezes que ele tem para fazer a entrega dessas contas, né? Às vezes não, nem sempre, né? Sempre, né? Acho que é uma rotina, né? Essa falta de prazo de tempo. O que vai acontecer? Vai prejudicar a qualidade da análise, né? Refletindo, claro, em custos, né, para a instituição, porque não vai conseguir fazer a auditoria que seria necessária fazer, né, para analisar aquela conta. Então, acho que um dos fatores principais é o tempo. Eu acho que pegando o gancho aí do Marlon, é que o volume de dados que a gente tem, né, passando a usar um prontuário eletrônico, é humanamente impossível você analisar tudo. Você não consegue analisar todas as contas, aplicar nela todos os critérios, né? Ou ser bem-humorado, ser imparcial e trabalhar de uma forma correta. Eu acho que isso aí também até é um ponto onde entra a tecnologia, né? O auditor precisa usar ferramentas, como todos os outros, qualquer outra área, né? Aí qualquer outra área hoje acaba usando. Na medicina, não existe médico que não vai usar um ultrassom, não vai fazer mais nada, né? Então o auditor vai ter que caminhar para isso, por algumas questões. Acho que o tempo é uma delas, a quantidade de dados que você falou, né Denis, é outra. A transparência, que o Arthur também citou. Se você tem tecnologia, você tem uma coisa mais sistematizada, você tem critérios mais bem estabelecidos, mais bem definidos, né? Que acaba gerando a relação entre as partes. Sim. Não é, mas tal auditor faz de um jeito, o outro auditor faz do outro. Não, você tem uma coisa mais sistêmica, né? Imagine se a autorização de cartão de crédito fosse pessoas lá, uma hora autoriza, outra hora não autoriza. É claro que a saúde é mais complexa, né, do que só uma autorização de cartão de crédito, mas, como diz o Arnaldo, a regra tem que ser clara, né? Você tem que saber que, né, e ela tem que seguir os contratos, o que está contratualizado, seguir protocolos, seguir as guidelines, aí, medicina por evidência, tem que ter os critérios mais bem estabelecidos. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, acho que a melhor forma de lidar com esse volume é usar a tecnologia a seu favor. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. E
que eu tenho visto também é que um pouco dessa sobrecarga de análises aí em cima dos auditores acaba gerando um excesso de judicialização também, né? Então acaba não só demorando, atrasando, mas também gerando uma perda de dinheiro aí enorme, né? Para isso. Sim, eu concordo. Eu acho que isso antecede até um pouco, porque às vezes vem lá dos contratos e das negociações com... Aí já, sei lá, beneficiário operador, às vezes o beneficiário não está entendendo o que está contratando, a empresa não está entendendo o que está contratando, né? Do outro lado, pode ser que tem gente que não está vendendo exatamente o que está, né? Aquilo que está sendo vendido é uma coisa e o que está no contrato é outra, né? E que acaba gerando esse tipo de coisa aí, né? Que, ao meu ver, acho que grande parte dessa judicialização é um pouco de falta de transparência na hora de contratualizar, né? Claro que tem as exceções aí, né? Vamos dizer, mas eu acho que é um pouco disso também, né? Claro, sem dúvidas. E entrando aqui no assunto que a galera deve estar curiosa aí para saber, que você já mencionou, mas a gente poderia detalhar um pouco mais como que a tecnologia aí poderia ajudar. Então, como que vocês, na verdade, ajudam esses auditores aí que estão ficando carecas aí com os problemas que eles têm no dia a dia, que não são poucos, e também, obviamente, as instituições que os empregam aí, né? Como que vocês têm ajudado esse mercado? Bom, eu vou citar alguns pontos assim, e que nem a gente falou, detalhe do detalhe, vamos deixar para mostrar lá. Funcionamento está no Congresso. Uma questão é o volume, né? Volume e tempo. A gente sempre fala que é impossível você analisar dentro da tua equipe né, e com o tempo que você tem, praticamente para todas as instituições é inviável, né, analisar tudo. Então, uma das coisas que a gente fala que a gente consegue fazer usando aí um sistema é o 100-100, é aplicar 100% das regras em 100% das tuas contas, né? Isso gera o quê? Uma garantia de qualidade da tua auditoria. Você sabe que tudo aquilo foi analisado. Você tem certeza, você analisou, está 100% correto? Talvez não, mas com certeza está muito mais correto do que não fazer nada ou do que analisar uma amostra pequena manualmente, né? Aí entra alguns outros pontos aí, né? Variabilidade dos atendimentos, a gente consegue reduzir isso, é um problema hoje. Melhorar a relação entre as partes, você vai ter né? A gente sempre fala que o Marvin, nosso sistema, né? E a gente, é um princípio ético nosso aí, que é auditar pelo correto, pelo aquilo que é corretamente técnico. Existe evidência clínica de utilização, está no prontuário, tem uma justificativa, está negociado com a operadora, está negociado com o prestador, o preço está certo, tem autorização. Então, não nem para um lado nem para o outro. Como diz o Correto, né? Lama, o caminho do meio, né? O correto. Tá? E isso reflete, na nossa opinião, acho que na saúde financeira das instituições, porque você vai ter mais assertividade na tua cobrança, mais assertividade no teu pagamento, você vai talvez ter menos problemas aí de glosas, tanto não é bom para ninguém, nem para um lado nem para o outro, né? Eu penso que tecnologias como a nossa, que a gente vai ver lá no Congresso, elas melhoram essas questões aí, tá? Tempo, volume, qualidade, eficiência, assertividade, saúde financeira, né? Relação entre as partes, transparência, que vai refletir naquilo que você falou, talvez uma melhor experiência do usuário lá dentro do hospital. Vai ter um preço mais não vou dizer mais baixo, mas mais justo, né? Vai ter um atendimento melhor, de qualidade, vai ter toda essa... Esse é um ponto importante, né? Você conseguir automatizar processos que são braçais, vamos dizer assim, vai sobrar, a ideia é sobrar tempo para a equipe de auditoria focar num atendimento mais assistencial, mais humano, né? Então, a ideia também de, às vezes, automatizar esses processos é ter a qualidade tanto na conta, evitando fraude, e também
na questão do atendimento, né? É uma questão bem importante essa também, que as instituições aqui que a gente conversa levam em consideração, né? E essa questão que a gente vê bastante também da questão da IA, que o pessoal acha, ela é guiada, ela não é tu implantar uma IA lá dentro e ela vai aprender do nada o que é uma conta, né? A gente tem que ensinar para ela o que são as coisas. A gente ensina as leis, como funcionam, são as regras, né? Então a gente vai ditando isso. O pessoal muitas vezes acha que, eu vou botar um sistema com IA lá dentro, ele vai olhar as minhas contas e vai sair apontando para mim o que pode e o que não pode dentro de uma conta, ou o que está fora, o que não está dentro de uma negociação de pacote. Né? Não, ele é um sistema como se fosse um humano. Quando eu coloco um auditor sentado lá na minha equipe de auditoria, eu tenho que ensinar para ele os meus contratos. Eu tenho que ensinar para ele como eu cobro as coisas dentro do meu hospital, dentro da minha instituição. Então, um sistema com IA também precisa ser ensinado. A gente precisa ensinar para ele como é que é um padrão de uma colecistectomia, como é que é um padrão de uma anjo. Então, eu tenho que ensinar isso para ele aí sim ele começar a identificar o que é uma conta de colecistectomia. E ele consegue descobrir para mim e me dizer se as coisas que estão dentro dessa conta estão dentro do padrão ou fora do padrão, para a gente identificar essas fraudes, né? Então, a gente vai sempre ensinando a IA, e aí ela vai fazendo esses apontamentos. Que nem o Claumir falou, em volume, onde é que a gente ganha nisso? Mas eu vou ter que ficar ensinando o computador. Sim, hoje tu tem que ensinar um humano e ele sai fora, né? Que é o que acontece. Hoje não, a gente começa a ensinar uma máquina e essa máquina vai replicar isso em várias contas, em milésimos de segundo, e aquilo que a gente falou que é o mais importante, não vai ter interferência de humor, de dia, né? Cheguei hoje, briguei com a mulher em casa e fui trabalhar e eu não sou mais imparcial, porque eu já tô puto da cara, então deixa as coisas ali na conta e manda para frente. Aí começa as fraudes. O ser humano, ele é muito movido à emoção, né? E uma máquina não. Ela consegue ser imparcial e ela consegue aplicar essas regras em cima das contas. Mas o pessoal tem muito essa dúvida, assim, né? Pelo menos a gente vê bastante isso. Mas aí a gente liga aqui e ela já sai fazendo tudo. Não é bem assim, né, Cláudio? Coisa tem que ser ensinada. É que, assim, às vezes as pessoas pensam, mas vocês vão ler o nosso banco de dados e o sistema vai aprender como é que ele tem que auditar. Em parte sim, mas muito do banco de dados das empresas pode estar errado. Então você vai, como o Arthur falou, treinar em cima de um banco de dados que você não tem certeza que ele está correto. Então aí entra o papel de um auditor para fazer essa, vamos dizer, separar o joio do trigo, o que está certo, o que está errado, né? A grande vantagem é que você tem uma curva de crescimento. Você começa devagar, você vai treinando, vamos dizer, esse auditor novo, essa IA. Só que a partir do momento que ela atinge um patamar ou um nível de assertividade, ela vai muito no automático e a capacidade dela é muito maior do que um ser humano. Ela vai enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Vamos dizer, ela tem uma visão além do alcance e ela tem uma performance muito melhor, né? Ela vai notar padrões que um ser humano não nota. Né? E a gente tira ela vai se aprimorando, né? E a gente tira essa sobrecarga de serviço que as auditorias têm hoje, né? Porque a gente vê isso em todas as esferas, os pais grandes, pequenos, médios, todas as equipes estão sempre correndo atrás do prejuízo, porque eles não conseguem, a gente não consegue auditar. E a gente tá crescendo, né? Eu lembro da época que eu trabalhava num hospital aqui na minha cidade, agora já dobrou o tamanho e continua o mesmo número de pessoas na auditoria. Assim, não acompanha. O volume é muito grande, né? Então, a tecnologia é uma ferramenta, ela vem auxiliar a gente a fazer a coisa mais rápido. Que nem a gente pegar um pedreiro, né? E ele vai fazer a massa na mão lá. Não fazem mais, porque senão não constrói mais nada, né? Não tem como construir um prédio gigante fazendo massa no carrinho, né? Então, a gente vai usando a tecnologia para poder melhorar essa performance de entrega. Pelo que você falou, mais rápido e melhor também, dependendo de como a gente treina ela. Isso mesmo. E aí, nessa linha, tem uma pergunta aqui do Dr. Adolfo Parenzi. Ele pergunta, existem irregularidades, né, mais grosseironas, que a gente pega fácil, e também tem aquelas que são pouca coisa diferente do que deveria ser, digamos assim. E aí,
como que a IA ela pode identificar, né, esses padrões aí, que, como você comentou, o auditor provavelmente vai deixar passar, talvez porque está com pressa, talvez porque está cansado. O que é a IA? Como que funciona a IA, digamos assim, mais tecnicamente mesmo, para pegar esse tipo de fraude menorzinha, vai? Ou como o professor falou aqui, irregularidades. A gente chama de divergências. Divergências. Assim, é muito fácil você ir lá e pegar sei lá, um procedimento, uma cesariana que tem um item lá de R$2.000 lançado. Isso salta aos olhos, todo mundo pega. Mas, às vezes, você tem pequenos padrões dentro. Você tem usou um determinado medicamento, você vai usar uma agulha, uma seringa. Você tem micropadrões que se repetem várias vezes dentro de uma conta. Esse tipo de coisa é difícil, é muito sutil, né? Às vezes, o auditor, alguns pegam fazendo contagem, fazendo aqueles palitinhos, alguns pegam assim, né? Esse tipo de coisa, esses micropadrões, né, uma tecnologia aí de machine learning consegue identificar. Outro exemplo assim, se eu cobrar 200 agulhas numa seringa, 200 agulhas numa conta, um auditor vai ver. Agora, se eu cobrar 200 seringas em 200 contas, ele não vai ver, que sempre tem uma cobrança ao longo de um tempo, né? A gente usa uma técnica chamada processamento de eventos complexos, que, por exemplo, assim, tem um exemplo clássico aí que é tipo esse que eu falei, sempre que eu colocar uma agulha a mais, ninguém vai ver, porque é um pequeno evento dentro de você não vê. Mas a repetição desse pequeno evento ao longo de um tempo, ele caracteriza um evento complexo que pode ser uma divergência, ou como o doutor Adolfo falou, uma irregularidade. Então, para o auditor ver isso é mais difícil. A gente tem nós vamos falar mais lá no congresso sobre isso aí, um ponto bem interessante, um negócio que o Marvin tem que a gente chama eventos clínicos. Ele audita as contas e ele gera eventos clínicos desse paciente, para auditar uma conta de longa permanência ou auditar períodos cortados e ver o que aconteceu para trás, né, numa janela de tempo, e poder cruzar esse tipo de coisa. Mas para não entregar o ouro e não se alongar muito, eu acho que um exemplo legal é esse. Se você tem transações que saltam num gráfico, todo mundo vê. Agora, se você tem pequenas irregularidades repetidas ao longo do tempo, praticamente ninguém vai pegar esse tipo de coisa, né? E com uma IA você consegue identificar esse tipo de coisa. Tem outros algoritmos aí que a gente usa, tá? Mas é basicamente isso aí. Boa, perfeito. E seguindo a nossa conversa, eu ia perguntar para vocês como que toda essa tecnologia, né, pode ajudar quais instituições, né, digamos assim. Então, quais instituições aí que se beneficiam desse tipo de inteligência, desse tipo de tecnologia, né, do Marvin implantado aí no seu sistema de atendimento ou de auditoria, né? Ok, o doutor... Deixa o Marlon falar que é da área comercial, ele vai saber certinho quem que procura, gente. Tranquilo. O Marvin, ele é indicado mais para hospitais e operadoras, né, que tem, de uma forma simplificada aqui, né, um alto volume de atendimento, né, e que tem procedimentos de alta complexidade, né, mais indicado para essas instituições, né, que tem um volume grande de dados e de contas para serem analisados. Sim. Bom, eu não ia perguntar só alto volume. Você tem algum número mais meio balizador para o pessoal que está assistindo saber, tipo, esse daqui para mim faz sentido? Uhum. Bom, pode falar. Pode falar, Ana. Não, o volume... Fala aí. Não, normalmente, se o baixo volume caracteriza, assim, tem uma equipe e ela está suprindo aquelas necessidades, né? Quando você chega num grau aqui que as contas estão ficando acumuladas e que você não tem mais braço para conseguir fazer auditoria,
aí já justifica pensar, né, numa solução com inteligência artificial, né, para ajudar. Perfeito. Então, quem está assistindo aí tá vendo que a equipe ou ele mesmo está meio atolado, é hora de chamar ajuda. É isso, né? É isso. Basicamente, é que assim, né? O que é um alto volume? Se você tem 100 pessoas lá na tua equipe, 10 mil contos é nada. Agora, se você tem 2 auditores, 10 mil contos já é um volume, né? Mas eu acho que o ponto mais interessante aí de falar, Denis, é assim, quanto que você está aplicando, qual é a qualidade da auditoria que você está aplicando nas suas contas? Você está conseguindo olhar tudo? Você está conseguindo olhar tudo e validar? Com qualidade? E tá fazendo uma auditoria técnica mesmo, ou tu estás fazendo aquela auditoria quantitativa só, né? Tá só contando, olhando, tá prescrito, tá checado, tá na conta. Tá prescrito, tá checado, tá na conta, e eu não tenho tempo de fazer uma análise. Por exemplo, pegamos já vários exemplos, mas um deles eu quero comparar se aquele dado mesmo do paciente faz sentido a cobrança. Será que a gente consegue parar para fazer isso? A maioria dos auditores não. A maioria dos auditores a gente faz na quantitativa e não faz mais em qualidade, né? Então, isso vai ajudar não só na auditoria, mas na negociação depois. Se você começa a olhar as suas contas com mais qualidade, qual que é o real custo desses procedimentos? O que realmente se usa nesses procedimentos? O que eu tenho que negociar? O que eu tenho que... Dos dois lados, tanto operadora quanto... E aí a gente evita a fraude, né? Porque aí eu tô com um prontuário redondo, né? Eu tô com coerência naquelas coisas que eu tô cobrando, eu começo a ser enxergado. Se eu tô olhando o lado do prestador, eu começo a ser um bom prestador para as operadoras, eu começo a ter credibilidade. E se a operadora também faz isso na análise, ela também é uma boa operadora, ela é uma boa pagante, então eu também consigo melhores prestadores e melhores atendimentos, né? Então isso melhora para ambos os lados ganham nesse quesito. Boa, imagino eu também que, já que a gente está falando de instituições, de potenciais clientes, imagino eu que implantando direitinho, em pouco tempo a solução se paga lá dentro da operação dele, né, também. Pela agilidade, facilidade, toda que ele acaba recebendo, né? Então, normalmente o retorno é rápido, porque se a gente consegue automatizar esses processos, né? E como a gente tem o ganho do volume, né, dessas análises, normalmente o retorno é bem legal, bem positivo. Boa, e eu ia perguntar, tem uma pergunta aqui da Cláudia Patrício, ia pegar o dela e fazer uma junto. Então, ela pergunta de quem é o real interesse na implantação das novas tecnologias para auditoria, né, e faturamento. E também eu ia perguntar, na verdade, pegar a pergunta dela e dividir. Como que uma solução dessas consegue ajudar cada tipo de pessoa, vai nessa linha toda do processo, vai, digamos assim, desde o auditor, o supervisor, o gestor também. Vocês podem falar das pessoas físicas mesmo, como que a tecnologia ajuda cada um deles? É uma cadeia, né? A tecnologia é usada na auditoria, mas a gente sabe que a auditoria ela é uma educação continuada dentro da instituição, porque ela consegue enxergar onde tem um problema e ir atrás para atuar para resolver esse problema. Então, hoje, atolado do jeito que o pessoal está, ele não consegue fazer esse caminho. Então, uma ferramenta com uma inteligência, ela consegue auxiliar que eu ganho tempo na minha análise, então eu não preciso perder tempo fazendo toda aquela análise, porque a ferramenta consegue fazer isso para mim, me dá esses apontamentos, aí eu consigo melhorar a assistência, porque eu consigo apontá-la para assistência o que ela está deixando de fazer dentro de um prontuário que deveria ser feito. Então, já atinge a esfera lá da assistência. Atinge toda a esfera de suprimentos do hospital, porque eu começo a apontar falhas de lançamentos e coisas que eu consigo corrigir lá dentro do pessoal de suprimentos. Atinge o pessoal lá do faturamento financeiro, né? Porque aí tu vai mexer diretamente na receita, né? Então tu consegue melhorar isso e consegue ter mais transparência daquilo que tu vai receber, porque isso é um problemão hoje para a gestão. Eu fui gestor, eu sei como é que é isso. Eu tinha um número X lá no meu faturamento, vou faturar isso. Quando vinha bem menos, porque tinha aquelas glosas gigantes. Então a gente consegue aí trabalhar com isso, e aí começa a cadeia de direção para cima, né? Porque aí quando tu tem o teu faturamento redondo, tu consegue te planejar para crescer mais fácil, né? Então ela atinge todas as esferas. Por isso que eu brinco, a auditoria é muito importante dentro das instituições e a gente tem que começar a usar uma ferramenta
auxiliar, porque a gente está fazendo muito manual ainda as coisas. Auditoria bem feita é muito importante, né? Ela atinge todas as esferas, é bem isso aí. Boa. E só detalhando o o trabalho do auditor, ele é facilitado de quais formas, assim, com a ferramenta? Falando no dia a dia mesmo. Imagina que você está lá, auditor, o que a solução acaba ajudando? Ele para de ser o cara que caça problema, né, Claumir? Ele começa a enxergar os problemas prontos para ele, né? Sendo bem prático, o pessoal faz auditoria assim, eles abrem o sistema ou pegam um espelho de conta no papel e começam a auditar uma conta, não sabe nem... Uma investigação, né? Começa a investigação. É uma investigação, não é auditoria. Eles Um detetive, né? Detetive. Vai ter que ler, começar a olhar prontuário, ler as evoluções, ver as prescrições, ver o que foi feito, olhar, ler descrição cirúrgica. É um trabalho de investigação. Tá? Então, quando você tem uma ferramenta como o Marvin, você já parte de um trabalho manual feito. O Marvin te entrega os principais problemas daquela conta. Ó, aqui, ele vai te entregar coisas do tipo bem pontuais. Ó, aqui está faltando lançar uma cobrança, aqui tem uma cobrança em excesso, aqui não tem um problema no prontuário, aqui o teu oxigênio uma hora está instalado, outra hora não está instalado, outra hora está em ar ambiente, isso aqui não bate. Tá? Começa por aí. Uma coisa que ele faz que é mais nova aí, a gente está usando uma tecnologia, né, de NLP, que a gente falou uns dias atrás, a gente faz um resumo da conta. Quando o auditor chega, ele tem um resumo da conta. O que é essa conta? Já está lá um resuminho para ele, tá, entendi mais ou menos o que é. É um paciente cirúrgico, fez tal coisa, teve uma intervenção, uma intercorrência, foi feito isso. Ele tem um mini resuminho. Então, você ganha um tempo para começar essa auditoria, principalmente na parte de leitura, e o sistema já vai te apontar muita coisa para você corrigir pontualmente. E coisas que ele ficar em dúvida ou... Né, a gente fala assim, ele vai te mostrar onde é que estão os incêndios, para você ir lá apagar, mas ele vai te mostrar também onde é que tem fumaça. Né? Quando tem fumaça, tem fogo. Então, aqui tem uma fumacinha, dá uma olhada nesse ponto. Então, de uma forma prática, o auditor ganha um tempo gigantesco na auditoria, né? Baseado em várias coisas, né? E isso vai melhorar a performance da equipe, em questão de tempo, em questão de cobertura, vai refletir que o Arthur falou no gestor, ele vai saber melhor o que está acontecendo, o que está faturando, o que está recebendo, né? Para o lado da operadora, mesma coisa, a operadora, pior ainda, não tem o prontuário em mãos, vai pegar um arquivo XML e vai tentar adivinhar o que aconteceu. Então, com um mecanismo de validação de padrões, de verificação de padrões, vai achar coisas, como o doutor Adolfo falou. Às vezes as coisas mais gritantes vão saltar aos olhos, as coisas mais sutis vão marcar lá para a pessoa achar. Então, eu acho que, em termos práticos aí, diminui tempo, aumenta a cobertura, né, que reflete no dia a dia do auditor, reflete na qualidade da gestão e reflete no financeiro do cara lá que faz o cheque e paga todo mundo, né? Vai ficar mais feliz, porque vai ter todo um trabalho mais garantido aí embaixo. Não, show, perfeito. Vou puxar o computador um pouco mais perto aqui, porque tem um barulho aqui. Mas para o pessoal que está assistindo a gente, então, a gente está chegando no final, então mandem perguntas aí que tiverem, tá? Que a gente tenta responder ainda. E eu queria fazer uma pergunta que não quer calar, que é justamente, a gente viu que na verdade, todo mundo deveria ter essa solução. Quem não tem, infelizmente, está bobeando aí por algum motivo, mas a pergunta que não quer calar é, na hora de implantar essa solução, como que como que tem sido a experiência de vocês, né, nos clientes? Dói muito? É indolor? Como que funciona? Se vocês puderem explicar o que vocês têm visto mesmo nos clientes.
Bom, a implantação do Marvin, normalmente o padrão de implantação é 3 meses, vamos colocar assim. Claro que teve clientes que nós já conseguimos fazer em um tempo menor e outros tempo maior devido ao comprometimento, né, das equipes, né? Aqui são as duas partes, né? Precisam estar comprometidas aí para o projeto andar bem, né? Então, mas um tempo médio aí de também, implantação. né? Tamanho também, né? Influencia. Também. O tamanho da instituição também influencia. Mas eu acho que é como o Marvin falou, quanto tempo demora, né? Depende da velocidade que você anda. Tá? O tempo é relativo. Eu acho que é isso aí mesmo, o tempo médio é 3 meses. A gente já teve clientes que a gente implantou em menos de 30 dias, 28 dias estava rodando o sistema, né? E tem clientes que demoraram mais, 6 meses, 7 meses. Depende da complexidade, às vezes, das integrações. O Marvin, para ele funcionar, ele tem que ser integrado no sistema de gestão. Ele vai ler os dados da conta, vai ler os dados do prontuário. Isso pode ser bem rápido ou pode ser um pouco mais demorado. Depende se é um sistema, 3 sistemas, 5 sistemas, vai depender disso aí, né? E, na verdade, quando você coloca uma ferramenta desse tipo, Denis, a gente vê assim como um início. Ele não é um fim. Você colocou a ferramenta, infelizmente, o ser humano sempre quer mais. Então, quando você começa a validar agora a gente já valida isso. Então podemos fazer mais isso, mais isso, mais isso. Você não termina assim, coloquei, agora acabou, não vou mais. Você vai sempre dando um passo a mais. Eu penso que para ser prudente, aí é uns 3 meses o tempo. E doer, eu acho que não dói, tá? Depende. Também não vou dizer assim que dá para ficar deitado. Não, vai claro, claro. Pegar junto, né? Vai Toda doer mais para o outro lado. Né? Sim, é verdade, é verdade. É uma vantagem competitiva, né? É uma vantagem competitiva para as instituições. Como a gente falou, nossa intenção não é, né? A gente não se posiciona aí, como a gente já viu outros players, a gente promete melhorar o faturamento. Não é isso, né? A gente promete que vai fazer o mais certo possível, né? Não promete mágica, né? Promete que deixar a tua instituição aqui o mais correta possível. Não, perfeito. Pode falar, desculpa. Para ambos os lados, né? A gente, aí dos exemplos dos meninos de 1 mês e 6 meses, é tanto para a operadora quanto para o prestador. Funciona da mesma forma, a auditoria é a mesma em ambos os lados aí, que a gente falou de imparcialidade para evitar a fraude. A auditoria ela tem que acontecer do lado da operadora como ela acontece do lado do prestador e vice-versa. Então, o Marvin funciona também para ambas as áreas da mesma forma. Então, a gente consegue atuar, por isso que a gente fala que ele é imparcial, a gente consegue atuar tanto numa operadora quanto num prestador, fazendo a auditoria da conta. O que acontece é que uma operadora tem menos dados, às vezes, do que um prestador, porque o prestador tem um prontuário, que o Marvin vai conseguir analisar, e uma operadora não. Então, vai ter menos IA rodando aqui, menos regras rodando aqui por causa da questão de dados, do que do lado de um prestador. Coisas que uma operadora tem que um prestador não tem, por exemplo, com o histórico de beneficiário, para a gente saber tudo que aquele beneficiário fez e para não... Aí entra bastante regras antifraude, para a gente não pegar repetições de procedimentos, né? Que acontece bastante também. Então, tem os dois cenários dos dois lados, mas ela funciona nos seus dois. E não vemos grandes dores ainda em implantação para ambos os lados, não. Boa. E também eu sei que os dois lados precisam ter, né? É claro que o que a gente sonha é com fazer o trabalho correto, mas é claro que os dois lados precisam ter a solução, né, digamos assim, implantada e a confidencialidade absurdamente garantida, né? Tô puxando aqui só o assunto aqui para o pessoal que está assistindo a gente não falou disso, né? Mas a gente está falando bastante de troca de dados, mas de troca auxílio nos dados. Então é importante só salientar que é tudo confidencial, né? Sim, Pessoal, sim.
Não precisa se preocupar com isso. Tem aqui, vou pedir para detalhar um pouquinho mais, tem a última pergunta, deixa eu ver o horário. A última pergunta, então, aqui do dia. Quem quiser, manda a pergunta aí, que depois a gente dá um jeito de responder nas redes sociais, tá? Mas a Cláudia de Souza, ela perguntou aqui, dentro das operadoras, como que funciona a ferramenta? Então, se vocês puderem detalhar um pouquinho mais na parte da operadora, seria bacana. Bom, a gente fala que o Marvin ele é um sistema processual e analítico. Processual porque ele, tanto na área hospitalar quanto na área da operadora, a gente oferece uma ferramenta que permeia todas as etapas do processo de auditoria. Tá? No hospital, a gente tem lá a auditoria concorrente, a retrospectiva, consenso eletrônico. Na operadora, a gente tem o que a gente chama de pré-faturamento, auditoria de XML e auditoria automática. O que seria isso? Pré-faturamento é para eu fazer uma negociação, é um cenário de uso do Marvin, onde eu utilizo ele para receber uma pré-fatura. Então, como se eu recebesse o espelho de conta do hospital, eu audito em conjunto com ele, negocio e fecho essa auditoria. É um processo novo aí no mercado, mas muita gente tem tentado aplicar esse processo aí. Depois a gente tem o que a gente chama de auditoria de XML, que é uma espécie de um firewall de entrada de contas. Tenta deixar entrar, receber na operadora somente contas que estão realmente de acordo com aquilo que a gente combinou, negociou, que não tem erro de codificação, que não tem erro de cobrança, né? Uma série aí de validações que são feitas na entrada da conta. Tá? Então, por exemplo, o prestador manda esse arquivo, se ele não passar nesses critérios, ele devolve lá com os problemas. E depois tem um processo que eu acho que é o mais interessante, que é a auditoria automática que a gente fala. Todas as contas que entram na operadora, seja elas a partir do XML-TIS ou de uma outra origem, né? Um sistema de gestão ou um sistema web onde o prestador digita a conta, ou operadoras como as Unimeds, que tem lá o arquivo A500, que é um arquivo proprietário deles. Essas contas entram num pipeline de processamento do Marvin, onde a gente usa um conjunto aí de algoritmos, um pouco diferente do hospital, que aplica essa auditoria para fazer a validação mais automatizada. Então, no final das contas, o Marvin vai dizer, ó, isso aqui você pode pagar, isso aqui você não pode pagar, porque tem determinados problemas, e aqui tem uma fumaça aqui para você investigar, né? Isso vem para o auditor analisar e identificar. E esse feedback do auditor retroalimenta o sistema, tá? Então, um mecanismo lá de aprendizado por reforço, que vai criando esse modelo aí, vamos dizer assim, para auditar melhor as contas. De uma forma bem simplista aí, como é que funciona. Né? E fora isso o tudo, auditoria em loco, né, Cláudio? E aí tem um outro processo que a gente chama, que é auditoria in loco. Não, nem ia entrar por causa do tempo aí. Tá? Que é uma ferramenta um pouco apartada do processo, mas ela ajuda a operadora. Um dos problemas que a gente tem na operadora, que o Arthur falou, é a falta de informações sobre as assistenciais. Então, a gente criou um aplicativo mobile, onde o operador pode visitar o prestador lá, né, onde faz acompanhamento de uma internação, por exemplo, ela coleta evidências sobre aquele atendimento e manda isso para o Dr. Marvin. Quando a pessoa vai faturar, né, quando o prestador fatura essa conta, a gente cruza as informações. Um exemplo, fui lá, visitei um paciente COVID, coloquei lá, respira em ar ambiente. Mandei isso lá para o Marvin. Quando vier a cobrança daquilo, ele vai cruzar. Naquele dia, naquele horário, o paciente não estava usando oxigênio, então não é cabível aqui a cobrança de oxigênio. São 4 cenários, os 3 principais são esses que eu falei: pré-faturamento,
recebimento de conta e auditoria automática, e esse aplicativo mobile complementa o processo, né? Se quiser saber mais, tem que marcar uma reunião com esse cara aí, ó, com o Marlon, que ele marca uma apresentação e a gente apresenta em detalhes aí o sistema, como é que ele funciona. Boa, não, a gente está brincando aqui, mas o pessoal que está assistindo, essa é a ideia mesmo, tá? Então, durante o congresso, não só assistam, né, a exposição, a palestra deles, mas também vai lá e já marca um horário para poder realmente falar, tirar todas as dúvidas, né? E, infelizmente, ó, já até passou um pouquinho, o nosso horário, passou um pouquinho porque eu vou falar mais um pouquinho ainda. Eu ia falar para você. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final da live, né? Então, primeiro eu queria agradecer demais, né, Claumir, Marlon, Arthur, depois eu passo a palavra para vocês. E queria chamar aí todos vocês que estão assistindo a gente, né, como eu falei, assistindo, ouvindo, né, tem gente também que está aí no seu plantão, está no hospital, está no trabalho ainda e está só escutando. Mas, pessoal, participem aí do congresso, tá? A Lu, o pessoal da LRMG, eu ajudei um pouquinho só, mas foi com todo carinho, tá? Para realmente ajudar na carreira de vocês, ajudar na tomada de decisão de vocês. Então, participem aí do congresso, né, de inovação e tecnologias aí para auditoria na saúde. E queria chamar vocês também, não sei quem de vocês todos viram aí os últimos palestrantes confirmados, mas tem aí o Dr. Guilherme Zicker, né? O cara é presidente da HL7, ele acabou de confirmar, acabou nos últimos dias aí, confirmou conosco. O Dr. Tertius também, Rebelo, também vai falar um pouquinho aí da parte legal, então é bem interessante vocês assistirem. Nossa amiga também, Juliana, que é uma das diretoras do Google, ela topou, ela vai abrir lá, vai falar um pouquinho de como o Google tem visto, né, os dados na área da saúde, como que eles têm usado, na verdade, os dados para trazer melhorias para a nossa área da saúde, né? Então, ninguém mais do que o Google tem dados, né? Então, acho que vai ser muito interessante. E, claro, chamar vocês para participarem da oficina do Auditor Inovador. Lembrando que essa semana a gente vai abrir as inscrições para quem já está cadastrado, né, no Congresso. Vai poder se inscrever aí para participar, então vai ser comigo, pessoalmente, aí me apresentando melhor. Então, eu sou engenheiro, não tenho a ver aqui com a área da saúde, mais ou menos, porque eu sou curioso. Hoje foi uma aula aqui com os meninos, para mim. Eu estou há 4 anos na área da saúde, mas eu estou aprendendo cada dia mais. É um mundo muito complexo, então peço desculpa se eu falei alguma besteira também, mas eu sou da área de inovação, né, de startups. Então, tem uma empresa, Westwing, aí, que eu ajudei a crescer o negócio. Ele abriu IPO, né, abriu capital aí na Alemanha e no Brasil. No Brasil foi, inclusive, nesse ano. Ajudei o iFood também a se tornar o que é aí, era um dos gestores, um dos sócios do iFood. Quando eu peguei, ele era pequenininho, a gente tinha que contar para as pessoas o que era o iFood, e agora virou esse monstro, né, que a gente conhece. Então, essa é mais a minha linha, né, e eu tenho ajudado várias startups aí ao longo dos últimos anos, e também tem uma startup em conjunto com a NASA lá. Então, tem algumas coisas interessantes aí na parte de inovação que eu posso ajudar, e por isso que a gente criou aí um novo modelinho aí da oficina, né? Então, quem já tiver cadastrado no Congresso, por favor, também se inscreva aí, que eu acho que vai ser bem bacana, vai ser um fim de semana aí legal para a gente trabalhar junto. E, por fim, para eu parar de falar, queria realmente dar a palavra aí, Claumir, Marlon, Arthur, por favor, fiquem à vontade para a gente finalizar. E, da minha parte, obrigado a todo mundo aí que tem assistido aí as nossas lives, especialmente essa. E vamos lá, manda lá, Claumir. Bom, te agradecer, Denis, pelo trabalho aí, por estar aqui com a gente hoje, agradecer a Lu pela oportunidade e deixar o convite para o pessoal que quiser conhecer mais
A gente acaba falando de produto, mas a ideia não é só falar de produto, é falar da tecnologia também. Convidar para participar do congresso, a gente vai ter 2 palestras lá, uma na sexta-feira, junto com o pessoal do Einstein, com a Glauci, que a gente vai mostrar aí algumas novidades, né, que a gente já está implantando lá no hospital dela, e uma palestra no sábado, que é um pouco mais técnica, né, que a gente vai falar aí, até o tema é auditoria na prática, né. Você falou também um pouco no começo, né, o que realmente melhora. Nossa ideia nessa palestra é mostrar na prática. Muita gente fala, vai melhorar, vai ajudar, tem IA, tá, mas o que eu, auditor, ganho no meu dia a dia? Como é que eu uso isso? Então, a gente vai mostrar lá 3 pontos legais da tecnologia, vai usar o Marvin para mostrar, né? Como é que realmente funciona na prática, o que se ganha de tempo, de performance aí, na auditoria. Então, mais uma vez, obrigado, e fica o convite para participar do congresso, que eu acho que vai ser bem interessante, vai ter muita coisa legal para se ver e para se conhecer. Quero agradecer aqui também o Denis e a Luciane pela oportunidade, né? Dizer que é sempre bom participar desses bate-papos aqui, eu acho que traz bastante conhecimento para todos, né? Essa troca de informação aqui, né? E também acho importante, né, as pessoas estarem atentas aí, as pessoas, as empresas, essas novas tecnologias, e que o evento ali vai ser um local bem oportuno para estar conhecendo essas tecnologias, né? Então, fica o convite aqui também para o pessoal participar. Isso, e eu deixo aberto também o nosso canal lá, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar, né, vocês, o pessoal, a Luciane lá, ou a gente, até mesmo nos nossos canais, e estamos abertos aí para conversar e tirar dúvidas. Às vezes o pessoal tem, né, como é que funciona a tecnologia, podem vir perguntar e conversar que a gente está aberto. Então, muito obrigado. Boa, excelente. E então, peço, pessoal, para quem também tiver amigos aí, colegas que não puderam assistir ao vivo aqui, vai ficar gravado no YouTube, tá, da LRMG, só passar o link, é o mesmo link, quem está assistindo aqui, manda para os colegas aí, para os amigos. Vocês viram, né, o que o Claumir comentou também das palestras, então vai ser incrível aí, imagina, para você que quer virar auditor, aprender tudo isso de uma vez só, uma tacada só, vai ser super relevante, e também para quem já for, mas eu queria chamar mais atenção para quem é gestor também, né? Gestor aí, entender tintim por tintim aí como funciona, como não funciona, e todas as vantagens aí para o seu trabalho, né? Para a sua instituição aí. Acho que está muito imperdível, né? Os temas que o Claumir comentou. E realmente agradecer, obrigado mesmo pela presença, participação de todos. Obrigado também, Claumir, de novo, Marlon, Arthur, pela disponibilidade aqui, 7, agora 8 e pouco da noite, está aqui conversando. Né? É divertido, mas, pô, vocês poderiam estar aí com a família e tal, e obrigado mesmo pela motivação, pela dedicação de conversar com a gente aí nesse horário. Tá? E pessoal também que está assistindo aqui e tem perguntas, né, ainda, fica à vontade também, vai lá nas redes sociais deles, tá? Manda perguntar lá direto, mas se quiser também manda para a gente, que a gente redireciona e posta nas redes sociais as respostas, tá bom? Então, acho que é isso. Isso a gente não tinha combinado, mas está ao vivo e vamos fazer. Já era, mas é isso. Então, obrigado realmente, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Obrigado de coração para todo mundo que assistiu, para vocês que participaram também. E a gente se vê na próxima, tá bom? Até já, então. Valeu, pessoal. Boa noite.